Bem-vindo a mais um devocional. A passagem de hoje é Marcos capítulo 6, versículos de 46 a 52. Jesus anda sobre as águas. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu! Não tenham medo." Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Vamos analisar mais de perto a passagem de hoje. Você já passou por algo tão difícil, tão assustador, que se pegou perguntando: "Jesus, onde está você?" Às vezes, quando a vida fica opressora, difícil ou confusa, pode parecer que o nosso Messias não está mais conosco. Foi assim que os discípulos se sentiram em um incidente que aconteceu logo após a multiplicação dos pães. Eles entraram em um barco e rapidamente se viram em águas agitadas por fortes ventos, o que os fez lutar nos remos enquanto a realidade da vida os confrontava. Esta tempestade foi aterrorizante para eles, e eles se sentiram completamente desamparados e engolidos pelo medo. Muitas vezes é difícil não ser completamente consumidos pelo medo em meio a circunstâncias que não prevíamos, especialmente quando nos sentimos desamparados e não conseguimos ver uma luz no fim do túnel. Mas mesmo quando as tempestades em nossa vida nos fazem tirar nossos olhos da esperança que temos, Jesus nunca tira seus olhos de nós. Enquanto os discípulos estavam no barco remando contra o vento, Jesus estava orando em um monte e ele podia ver o mar onde os discípulos estavam. Ele viu os discípulos se esforçando nos remos, porque o vento estava contra eles. Versos 47 e 48. Jesus os viu e desceu até eles. E por causa do desespero que sentiam, os discípulos nem perceberam o milagre. O mesmo Deus que multiplicou os pães e peixes estava agora andando sobre as águas em direção a eles, e eles pensaram que Jesus era um fantasma. Eles ficaram apavorados e depois maravilhados, mas não entenderam, pois as Escrituras dizem: o coração deles estava endurecido. Verso 52. É interessante analisarmos a resposta de Jesus aos discípulos, que sentiram sua falta, mas gritaram de medo e não movidos por fé. A Escritura diz que imediatamente ele falou com eles e disse: "Sou eu, não tenham medo." A palavra usada aqui significa "não resista a mim." E então Jesus subiu no barco com eles. O Senhor afirma a mesma coisa para você e para todo cristão. Ele não está ausente em nossa dificuldade. Ele anda sobre as águas para estar ali conosco, e não devemos resistir a Ele em nossa luta, mas recebê-lo. Dessa forma, sua presença inunda nossa vida e nos dá a paz. Vindo. Jesus nos diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Jesus é o perfeito amor. Então venha diante dele agora, neste momento de reflexão, com todas as suas preocupações e ansiedades, e permita que seu amor perfeito te tranquilize e console. Convide o Espírito Santo para lançar fora qualquer
medo ou ansiedade em sua vida e peça a Ele para substituir cada um deles por paz e fé. Como você pode consolar e ministrar aqueles que fazem a mesma pergunta que os discípulos fizeram a Jesus no meio do mar? Senhor, onde estás? Ao final, faça esta oração comigo. Senhor Jesus, devo admitir que frequentemente faço a pergunta que os discípulos fizeram: onde está o Senhor? Eu me esqueço de sua infinita fidelidade e projeto medo em minhas circunstâncias presentes. Peço que o Senhor tire o fardo da ansiedade e da preocupação que em minha tempestade. Eu sei que o Senhor vai me libertar, pois o Senhor é meu libertador. Amém.